Olá, eu sou José Luiz Abel e dando continuidade no programa de treinamento dos residentes do Estado de São Paulo, na SBOT Regional São Paulo, no módulo de trauma, onde a gente vai discutir as fixações externas do membro superior naquelas situações onde há um grande dano no úmero distal, no antebraço proximal ou na toda a articulação do cotovelo, e onde for necessário o chamado controle de dano, onde a fixação externa tem um espaço que é absoluto. Os cuidados com o manuseio do material, os corredores de segurança dos pinos de fixação externa e os cuidados básicos nessa montagem serão discutidos com vocês. Essa atividade de fixação externa na urgência para uma lesão da região distal do úmero, proximal do antebraço ou chamado cotovelo flutuante, principalmente nas situações de dano neurovascular, eventualmente de fratura exposta, e onde não há possibilidade de se manter numa tara de gesso ou alguma coisa semelhante. Então, a fixação externa do membro superior, embora menos comum, ela precisa ser o domínio de todo ortopedista. Existem algumas particularidades aqui que diferem, por exemplo, de uma montagem de membro inferior. No membro inferior, as montagens são mais robustas, a gente tem que usar barras, muitas vezes com formações mais estáveis, por causa da uma eventual carga e do próprio movimento do membro. Já o membro superior, em geral, são mais simples em termos de mecânica, e o nosso objetivo aqui é manter esse membro estável até que haja condição de um tratamento definitivo. A posição do cotovelo em si vai depender muito do status da circulação. A posição de mais relaxamento seria em torno de 45 graus de extensão, de flexão, porém isso atrapalha o cuidado do paciente como um todo. Então, se não tiver nenhum problema em relação à parte circulatória, a gente vai pensar numa fixação temporária a 90 graus. Os ossos a serem fixados na fixação externa do membro superior são o húmero e a una. A una é o osso fixo a ser bloqueado com um pino de chance. Por que não o rádio? Porque o rádio ele faz o movimento da pronospiração ao redor da una e qualquer fixação no rádio vai tornar o sistema todo bastante instável e dolorido ao paciente. O local de fixação. A gente sabe que a parte distal do húmero é uma região um pouco mais frágil, a fossa olecraniana ela realmente é mais fina, mas a gente tem essa região, que é uma região bastante segura para se colocar um pino. A região de transição onde o nervo radial cruza para a sua parte anterior é uma região crítica e deve ser de alguma maneira evitada. E no caso de ser necessário colocar um pino nessa região, que seja feita uma pequena incisão e identificação do nervo. As regiões mais seguras para se fazer um procedimento minimamente invasivo seria do terço médio até o terço proximal, próximo da inserção do deltoide. Nesse caso aqui, nós vamos travar então esse fixador externo, colocando 2 pinos de chance na região do úmero, na sua diáfise, e 2 pinos de chance na una. Um cuidado especial para toda a fixação externa, na urgência ou não, é o chamado pré-bloqueamento. Isso é uma atitude correta e adequada para que se evite uma soltura precoce dos pinos. Então, a maioria dos pinos que tem disponíveis no mercado, ou são do tipo cônico, como este, quando ele tem um sistema de macheamento, automacheamento, mas ele é cônico e não é de ponta broca, ou ele tem a ponta dele como se fosse uma broca. E esse pino aqui, esse azul, ele na verdade ele é cilíndrico. Então, para que existe o pino de ponta broca se você deve fazer o pré-bloqueamento em todos os casos? É para aquela situação excepcional onde o tempo é muito importante. Então, mesmo sabendo que a fixação não vai ser tão estável no longo prazo, porque no momento que você começa a girar um pino desse no osso, depois que ele fura a primeira cortical, quando ele toca a segunda cortical, ele vai patinar um pouquinho e vai abrir essa rosca inicial da primeira cortical. Então você vai ter, na prática, uma fixação de uma cortical só e a outra com muita possibilidade de soltura e osteólise. Portanto, sempre fazer o pré-bloqueamento. Se for usar um pino cônico, um outro cuidado importante é, como ele é mais estreito na ponta do que na base, que ao se colocar, não se remova, porque senão a ponta dele, a região distal dele, vai ficar solta dentro do osso. Uma dica importante para quem for fazer uma fixação externa, ou a passagem de um pino de chance, é no intensificador de imagem buscar esse tipo de aparência. Quando a gente pega a broca e toca no osso,
que você veja a ponta da broca tocando na cortical do osso. Isso significa que, no momento da penetração da broca, você está no centro do osso e ele vai pegar as duas corticais. Se você enxerga uma imagem onde a broca está, parece que por dentro do osso mesmo sem estar, ou seja, ele está em outro local, isso aqui é uma introdução chamada unicortical. Eventualmente até está fora do osso mesmo. Então você sente uma certa resistência, passa a sua broca aqui, mas se ele começa nessa posição, certamente você está trabalhando fora do centro do osso, o que não é bom, tanto em termos de fixação, como o risco de uma eventual fratura quando da retirada desse pino. Então busque sempre a ponta do pino na borda do osso, na visualização do intensificador de imagem. Bom, esse membro superior está aqui colocado, de maneira que a parte lateral está exposta para mim, e a gente vai então fazer um pré-bloqueamento, visando a instalação de um componente de fixação externa no braço, depois o motor no antebraço. Considerando que esse é o território de risco do nervo radial, eu vou fazer uma montagem através da face lateral, bem no meio do húmero, furando as duas corticais, e com o cabo em T, colocando um pino de chance. E qual que é o diâmetro do pino de chance nos ossos longos? No adulto, 6 milímetros. Tíbia, fêmur, húmero. 6 milímetros não é muito grande para o húmero? Não é muito grande para o húmero, porque ele dá realmente bastante estabilidade. Então a gente busca sempre os 6 milímetros. Lógico que existem exceções, tem pessoas que têm o osso muito estreito, a gente vai diminuindo o diâmetro, mas o diâmetro mais largo dos pinos de chance, eles sempre geram maior estabilidade, maior durabilidade da montagem. Tenho duas possibilidades agora para colocar esse segundo pino. Posso colocar mais proximalmente, ou no caso de eu ter alguma lesão do proximal no braço, eu ter um edema muito grande, paciente muito obeso, como esse cotovelo vai ficar estabilizado, vai ficar fixo a 90 graus ou a 60 graus, eu posso vir para uma região mais distal, fugindo do nervo radial, e posso até entrar, inclusive, com ele numa região tipo posterolateral e fugindo da região medial do nervo ulnar. Então, posteromedial ou mesmo totalmente posterior. Então, uma outra região possível é fixando através do tríceps. Talvez você pergunte, mas como eu vou fixar um pino através do tríceps? Não vai dar problema? Não, porque é uma fixação temporária. A gente não está pensando aqui numa fixação definitiva. Assim como no membro inferior, uma fixação transquadricipital, ela não vai ser tão problemática se ela for temporária, se ela for por alguns dias. O problema é você manter uma fixação desse tipo por um tempo prolongado. Então, no caso, estou colocando transtricipital, atravessando a cortical anterior, posterior e anterior. Com esse tipo de montagem, eu consigo colocar uma barra de conexão, que a partir dessa barra de conexão, eu posso fazer a conexão com o restante do antebraço. Na montagem mais convencional, que é a que eu sugiro que todos tenham o domínio de fazer, porque aí não tem tanto o risco de alguma lesão nervosa, a fixação realmente fica sendo mais proximal. Sempre com uma distância mínima entre os pinos de pelo menos 4 centímetros, idealmente 6 centímetros, porque quanto mais próximos os pinos de chance entre si, menos estável é o sistema. A conexão entre esses dois pinos será feita por peças especiais, que são os pinos, os conectores propriamente dito. E uma coisa bastante importante é saber a distância que esse conector, essa barra, vai ficar em relação ao osso, em relação à pele. É o mais próximo possível, porque uma vez que esteja próximo do osso, o sistema todo fica mais estável. Então, é errado quando se faz uma montagem que fica muito, muito distante do osso. Por vezes, as partes moles exigem isso, mas nesse caso é interessante, então, colocar mais elementos de fixação, mais pinos, por exemplo. Aqui nesse nosso exemplo, considerando, então, que a gente tem aqui 2 centímetros até a pele, então, eu tenho uma fixação que tende a ser bastante estável nessa posição. Existe, para a gente apertar essa peça, chaves especiais, que podem ser em formato de uma chave de fenda. Existe essa chave em T, que é bastante confortável e dá bastante segurança no aperto.
Bom, eu tenho então um elemento de úmero fixo, e daqui eu escolho a minha posição de antebraço. Eu vou escolher aqui uma posição mais fletida, em torno de 90 graus, e vou mostrar para vocês também como é que seria então a fixação com o chance do jeito que eu citei, que não é o ideal, mas que na urgência, por vezes, é a única opção que você tem. Em vez de fazer o pré-bloqueamento, você entra diretamente com o pino que aponta a broca. Sempre importante na hora do bloqueamento, principalmente em situações de osso mais esclerótico, mais duro, fazer sempre velocidade lenta, se possível irrigando a broca, para que se tenha a menor necrose óssea possível por calor. Esse é um conceito importante em toda a fixação externa. Então, onde fixar? Não é no rádio, é na una. Una é um osso subcutâneo, fácil de palpar, não há necessidade nenhuma de secção, não há nenhuma estrutura de risco ao redor dele. A gente vai colocar apenas a distância entre os dois pinos de pelo menos 6 centímetros, até um pouco mais se possível. A região metafisada, ela é mais esponjosa e mais frágil, então pula um pouquinho dela. A gente vai então para o terço proximal da diáfise da una, bem na sua crista. Se houver um chance de uma rosca menos longa, mais confortável, mas você pode deixar a rosca para fora. Isso antigamente era considerado um erro de técnica, hoje não é mais. Há quem até advogue de deixar a rosca para fora da pele, mudou muito o conceito, mas isso não vai mudar em termos de estabilidade, que é o nosso objetivo aqui. Coloquei um primeiro pino aqui, o segundo pino pelo menos 4 centímetros, preferência mais de 6, então vou deixar nessa posição. Eu posso deixá-los paralelos entre si, um pouquinho inclinados. Já estou pensando na minha montagem definitiva junto com o sistema proximal. Então a una realmente é muito fácil de ser fixada. Cuidado para não avançar em direção ao espaço da membrana interóssea, para evitar uma futura situação de uma sinostose radioulnar, que seria algo muito ruim, em termos de prejuízo aí para a supinação do antebraço. Conexão desses dois pinos, de maneira semelhante ao que a gente fez no úmero. Então a gente conecta o pino à barra. O mais próximo do osso possível. No segundo pino, a barra do mesmo jeito. E como o sistema ele permite qualquer posição, a gente não tem erro, não tem como não conseguir fixar. Sempre existe um movimento de rotação, um movimento de giro, que você consegue chegar até a sua barra. Muito bom. Okay. Nesse momento aqui, você vê que, por exemplo, eu estou meio distante aqui. Então eu posso, por exemplo, deixar um pouco solto aqui, girar todo o sistema para conseguir uma inclinação diferente, até que eu tenha uma posição que eu consiga engatar as duas barras entre si. E por fim, isso pode ser feito com uma terceira barra ou um conector que é barra-barra. Não sei se a gente está com esse conector hoje aqui, seria esse aqui também, mas para ver se a gente consegue conectar os dois entre si. Mas aqui foi possível engatar. Se eu não estiver conseguindo espaço para entrar com a minha chave, posso fazer a mesma ação com uma chave de boca. Funciona do mesmo jeito. Pronto. Então aqui eu tenho uma montagem bastante estável, sem interferir com a membrana interóssea, sem interferir com o rádio, longe das estruturas nervosas do antebraço, deixando o cotovelo totalmente livre para os cuidados de partes moles. E essa montagem é considerada bastante tranquila, inclusive para uma fixação futura do terço distal do úmero, uma vez que não houve a invasão desse espaço por pinos, no caso dessa montagem, permitindo a colocação de placas, 1, 2, 3, quantas forem necessárias. Essa é a posição vista então de lado, perfil. Essa seria a posição, uma visão mais anterior. Uma montagem bastante estável para esse cotovelo.